É o seguinte, meu querido, esse vídeo aqui está extremamente brutal, porque sim, eu irei mostrar aqui pra vocês personagens dos quadrinhos que foram literalmente rasgados ao meio. E é o seguinte, nesse vídeo aqui são somente personagens da Marvel, mas se quiserem que eu faça um outro vídeo somente com personagens da DC Comics, é só sapecar o like aqui embaixo, beleza? Batendo a meta de 10 mil curtidas em menos de 24 horas, eu faço esse vídeo para vocês. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim, se for lançado o vídeo de personagens rasgados ao meio da DC Comics, você vai receber a notificação e não vai perder. Mas beleza, a treta entre o Hulk e o Wolverine é de longa data. De exatos 86 anos atrás, na revista número 181 do Incrível Hulk. Pois é, a primeira aparição do Wolverine nos quadrinhos foi em uma história do Gigante Esmeralda, e logo no primeiro encontro entre eles, a briga rolou solta. Além disso, também tem a treta que é gerada pelos fãs, né, sobre o fator de cura dos dois personagens, que são extremamente incríveis nesse sentido, né. Se o bagulho é se recuperar, esses dois bagaçam, irmão. A galera vive aí comparando quem tem o melhor fator de cura, quem tem um feito mais incrível de regeneração e tudo mais. E tem um detalhe, essa rivalidade entre os dois não acontece somente no universo regular da Marvel nos quadrinhos. Em outros universos aí paralelos também acontece isso. Como por exemplo no universo Ultimate. Existe uma série de quadrinhos que se chama Ultimate Hulk vs Wolverine, e o nome por si só já explica tudo, não é mesmo? Mas uma coisa nos surpreende logo na segunda página da primeira edição, onde o Incrível Hulk simplesmente rasga o Wolverine ao meio. O diferencial é que, ao contrário dos outros personagens dessa lista que morreram na hora, o Wolverine ainda continuou vivo por conta da sua enorme resistência e fator de cura. Depois de ser dividido, nós podemos ver ele no chão sem as suas pernas, e o que é uma cena bem marcante. Olha, eu sei que eu acabei de falar que os próximos personagens morreriam depois de ter sido rasgado ao meio, mas são os próximos depois desse personagem que eu vou falar agora. Porque além do Hulk e do Wolverine, temos um outro personagem que possui um fator de cura impressionante. Esse cara é ninguém mais ninguém menos do que o Deadpool. E temos duas vezes que esse personagem foi rasgado ao meio. Um nos quadrinhos e o outro aconteceu nos filmes. O filme em questão é Deadpool 2 de 2018. Nesse filme, o Wade Wilson é dividido ao meio por ninguém mais, ninguém menos do que o Fanático, um vilão que tinha sido mantido em segredo pela Fox. Ele não tinha aparecido em trailer, nem em pôster, nem em nada. E logo nos primeiros minutos em que ele apareceu, ele fez esse estrago no Deadpool, fazendo com que suas pernas fossem separadas do seu corpo. Bom, e agora vamos falar dos quadrinhos, onde a divisão foi diferente. Ao invés de ser separado da cintura pra cima, né, ele foi separado na vertical. O seu lado esquerdo foi para um lado e o seu lado direito foi para outro. E em Deadpool Anual de 2013, nós descobrimos a origem da segunda voz na cabeça do Deadpool. A gente descobre que ele estava lutando com um vilão completamente maluco chamado Madcap, que era tão insano quanto o Deadpool e também tinha um fator de cura assustador. Até que de repente o Thor apareceu e acabou com a treta somente jogando um raio em cima dos dois, que foram reduzidos a pó imediatamente. Porém, quando o Deadpool se regenerou, o Madcap ficou dentro do seu corpo e sua consciência ficou ativa na cabeça do Deadpool. Então, o Wade era capaz de ouvir os pensamentos do Madcap, além dos seus próprios pensamentos. Depois de muita confusão, já no fim da história, o Deadpool cria um plano mirabolante. Ele pede para que o Thor e o Luke Cage brinquem de cabo de guerra com o seu corpo, para que ele seja dividido. E assim foi feito. Os dois personagens, que possuem uma força bruta absurda, puxaram cada um para um lado e o corpo se rompeu verticalmente. E por mais bizarro que pareça, deu certo. Cada lado dividido se regenerou, fazendo com que dois corpos diferentes existissem. A mente do Wade ficou em um corpo e a mente do Madcap passou para outro. É estranho, não faz sentido, mas você esperava o quê, né, irmão? É uma história do Deadpool, não vai ter nada racional. Existe uma história na Marvel chamada Vingadores A Queda, que, aliás, eu já fiz o vídeo de história completa sobre essa história, beleza? Se você quiser assistir é só clicar no card aqui em cima, mas espere esse vídeo aqui acabar. Nessa história, a Feiticeira Escarlate está completamente doidona, irmão. Ela, ó, pirou, ela tá descontrolada emocionalmente falando e ela deseja se vingar dos Vingadores, mano. Então ela cria um ataque à mansão dos heróis. Telepaticamente, ela envia o personagem Valete de Copas, que entra na mansão.
O Scott Lang foi lá para conversar com ele, mas de repente o Valete explode, matando assim o Homem-Formiga e destruindo boa parte da residência onde estavam os outros heróis. Os Vingadores ficaram completamente em choque, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Mas as coisas ficariam ainda piores. Assim que todos os Vingadores saíram lá para ver o que estava acontecendo, chegou o Visão em uma nave. O Sintozoide também estava sob influência da Feiticeira Escarlate, e por isso arremessou a nave em direção dos heróis e uma outra explosão aconteceu. Em seguida ele parou na frente dos seus ex-companheiros de equipe e começou a pedir desculpas. Até que várias bolas começaram a sair da boca dele, e todas essas bolas se transformaram em corpos do robô Ultron, que logicamente atacaram os heróis. Mesmo depois dos Vingadores conseguirem neutralizar todos os robôs Ultrons, a Mulher Hulk ainda estava muito irritada. Ela estava confusa e desequilibrada, até que simplesmente ela foi até o corpo do Visão e rasgou o Sintozoide ao meio por conta da sua raiva e por também estar levemente sendo influenciada pela Feiticeira Escarlate, que estava aumentando o seu descontrole. Agora temos uma cena muito forte aqui e que provavelmente é a mais conhecida quando o assunto é personagem rasgado ao meio nos quadrinhos. Existe uma história da Marvel chamada O Cerco. Nessa série, o Norman Osborn é o novo queridinho da política. Ele manipulou tudo e todos e fez a sociedade acreditar que ele era um cara bom. Ele criou a agência Hammer, que substituiu a SHIELD, e isso inclui a própria equipe de Vingadores criada por ele. Ele assumiu uma armadura e o codinome de Patriota de Ferro, realizando diversas medidas ousadas por todos os Estados Unidos para moldar a sociedade ao seu modo de pensar. Acontece que nessa mesma época, o poderoso Thor trouxe Asgard para ficar em cima do planeta Terra, mais especificamente em cima lá de Oklahoma. O problema é que o Norman Osborn, com a ajuda lá do Loki, ele conseguiu forjar um incidente que serviu como desculpa para atacar Asgard. Então, o vilão provocou uma poderosa invasão com a ajuda dos seus Vingadores Sombrios. A luta foi levada até o Thor e seu povo. Porém, um dos Vingadores Sombrios era o Ares, que estava seguindo as ordens do Norman Osborn. Só que, durante o ataque a Asgard, o Heimdall se encontrou com o Ares e lhe contou tudo, dizendo que o Norman Osborn era um vilão mentiroso que estava apenas manipulando as pessoas para alcançar cada vez mais poder. O Ares possuía um grande respeito por Heimdall, que já tinha até mesmo aconselhado seu pai, o incrível Zeus. Por isso ele acreditou nas palavras do Guardião da Bifrost e se sentiu traído. Então, com raiva, ele se voltou contra o Norman, o atacando. Mas o mega poderoso Sentinela apareceu para proteger o seu líder, já que ele também fazia parte dos Vingadores Sombrios. Uma luta pesadíssima começou entre os dois personagens, que possuem um nível altamente assustador de poder. A treta foi completa, repleto de golpes ferozes, só que o Sentinela acabou levando a melhor. Depois de socar por várias vezes o rosto do Ares e lhe deixar sangrando, ele simplesmente o segura pelo pescoço e em seguida o rasga ao meio, estourando seu corpo no ar. É uma cena brutal e extremamente forte, onde podemos ver todos os órgãos do Deus da Guerra. Existe uma história da Marvel chamada Thanos Vence, que foi publicada lá entre 2016 e 2017. Como o próprio título já diz, nessa história o Thanos venceu todo o universo. Ele conseguiu alcançar o seu objetivo e praticamente devastou todas as vidas do universo em geral, cara. Até o poderoso Galactus ele foi capaz de matar. Algo bacana é que ele ganhou um ajudante ao longo dessa sua jornada, que era o Motoqueiro Fantasma Cósmico. E esse Motoqueiro Fantasma é na verdade o Frank Castle, que antigamente era o Justiceiro. E detalhe, nem sempre ele foi subordinado do Thanos. Na verdade, antes ele queria matar o vilão. E é justamente na edição que nos mostra a origem do Motoqueiro Fantasma Cósmico que nós podemos ver um personagem muito importante sendo rasgado ao meio. Descobrimos que na última e derradeira visita do Thanos ao planeta Terra, ele simplesmente devastou tudo. Ele estava mais poderoso do que nunca e ninguém foi capaz de pará-lo. Então, várias cenas nos são mostradas onde o Titã Louco mata diversos super-heróis famosos. E o que importa pra gente aqui é o fato de que no meio dessa treta toda, o Thanos simplesmente rasgou o Homem de Ferro. Ele segurou no corpo e nas pernas e partiu o Tony Stark. A cena é completamente assustadora e bem forte, com muito sangue tomando conta da imagem.
convenhamos, né? Seria um péssimo e terrível fim para o nosso querido personagem. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo de história completa sobre a origem do motoqueiro fantasma cósmico, é só pedir aqui nos comentários. Eu não coloquei aqui nesse vídeo porque não convém, né? O assunto aqui é outro, eu só mencionei a origem do motoqueiro fantasma cósmico porque o fato do Homem de Ferro ser rasgado faz parte do flashback dessa história, né? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você achou mais bizarro de toda essa treta toda, além, é claro, de ter o personagem sendo rasgado ao meio, né? Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.